Fala Lumério, e hoje o vídeo de hoje usar o VS Code, no caso do Python. Hoje a gente vai falar também um pouco sobre inteligência artificial, sobre o Make, sobre alguma automatização também, explicar mais ou menos como a gente pega uma API gratuita usando um Croc também. Isso vai ser um vídeo de tentativa. Mas antes disso, Lumério, de se inscrever e deixar o like e deixar o seu comentário. Porque é muito importante você comentar para alcançar e compartilhar também para muitas outras pessoas. Vamos junto nessa jornada de inteligência artificial e machine learning e desvendando e desbravando tudo o que a gente pode trazer de solução para as carreiras futuras que vai vir, para as carreiras que a gente já está hoje, para as nossas profissões e o que a IA pode realmente transformar. Se não é só balela, se não é só hype. Então vamos juntos desbravar esse momento. Vocês estão olhando aí minha tela, o Brave está aberto, né? Eu vou ligar agora o VS Studio e vamos lá. Para vocês verem como é que está. Mas enquanto a ideia aqui vai abrindo, o que hoje eu vou falar é sobre a questão tanto do Python como da inteligência artificial, o qual é importante, essa área de dados, porque vem crescendo, qual realmente vai ser a solução. Bem, entre tudo e entre tantos, né, esse universo da IA e de inteligência artificial ainda é um campo que muitas áreas vão existir. Quando eu falo vão existir é porque a gente não sabe até que ponto novas profissões vão existir. Quais são? Então, só tem algumas especulações. E o que eu vou fazer aqui nesse computador é apenas usar a IDE e explicar um pouco sobre a questão da superstição que tem, né? Que quando você instala o VS Code, né, sua IDE, e quando você coloca Python na tua máquina e você tem que fazer o tal Hello World, porque reza a lenda que aquele que não escreve Hello World acaba com aquela maldição do Python. Isso foi que foi ensinado no curso de linguagem de programação PAUT da Faculdade de Inteligência Artificial e Machine Learning, certo? Então, temos aqui a IDE. Então, atualizar aqui. Bem, pessoal, eu tive que tirar aqui o Brave para ver se eu conseguia mexer, né? Tá vendo minha mão aqui? É um reflexo da minha mão, certo? Para conseguir mexer nessa IDE, certo? Qual era o recomendável mesmo? Vamos para o que era recomendável mesmo? Eu instalar, nem que seja aqui, em vez do Windows, o Linux, porque o Linux é o que mais ajuda e é menos pesado, certo? E tô gravando na verdade a 4h17, já era para ter saído esse vídeo, mas eu postei lá nas postagens que só ia sair depois das 6 horas. Eu quero fazer de tudo para entregar. Caso eu não consiga digitar nenhum tópico aqui, vamos ter que desenrolar algum assunto. E o assunto pode ser tecnologia, o que realmente é necessário, o que eu vim pesquisando nesses últimos tempos. Isso esteja bem enquadrado bem e tal. Mas é o seguinte, não estou conseguindo abrir minha ideia mesmo, né? Eu virei essa câmera para cá porque eu não estou conseguindo realmente abrir. O notebook, ele precisava de uma manutenção e eu acabei não dando. Como assim uma manutenção? Bem, já tenho 5 anos, na verdade, que comprei esse notebook. Ele só tem 4 de RAM, é um i3 de 7ª geração, tem 1 TB de armazenamento, certo? Me serviu super bem, eu comprei ele justamente para no tempo da escola e tal, né? Para assistir algumas aulas, etc. E também fazer alguns... Porque eu precisava, eu estava sem computador e só estava com o celular. E agora, eu andei pesquisando sobre a questão também de notebooks. Quais notebooks comprar? Qual é essencial para quem está em programação?
Bem, durante as minhas pesquisas, usei até o chat GPT para isso e tal, e fiz mais outras pesquisas, e, né, e pedi também a opinião de quem já pesquisou um computador, para a gente colocar na balança, um computador ou um notebook. Um computador, ele serve para muito mais tempo de você, se você vai usar para muito tempo, igual eu uso praticamente o notebook o dia todo. E o que isso pode fazer é que ele precisaria provavelmente trocar já a pasta térmica e está esquentando. E minha querida IDE está travando. E isso daí também porque deve por causa da atualização ruim dos assuntos, eu fiz algumas compras também para melhorar a qualidade desse canal. O último vídeo começou a dar certo. E aí, nesse quesito, eu estava pesquisando, pô, é aconselhável um i5, né, com pelo menos 8 de RAM para programação. Quem vai mexer com inteligência artificial? Um i5 da 12ª, 13ª geração. Para notebook, se eu não me engano, é o... Cara, agora eu esqueci, é o 3250, né? De processador, que tem uma economia, um equilíbrio de economia de bateria muito boa. E que não vai esquentar muito, não vai pesar tanto, né? E tem 16 de RAM. E a único que eu encontrei assim barato foi o Inspiron, né? Da Dell, que está barato. Vamos voltar, vamos desenrolar esse assunto. Cara, eu tô parecendo muito esse papo de coaching, mas eu fiz coaching também, terapia, então tem que trazer tudo isso. Porque isso é o Antônio Carlos, né? Esse sou eu. Tenho um vasto conhecimento em muitas coisas, tenho facilidade em algumas coisas, dificuldades em outras. Às vezes posso aprender rápido, mas posso encontrar alguma barreira. Então é necessário. Mas isso não é só sobre mim, é sobre a jornada em si, não só a minha visão, mas o que eu estou passando para vocês são a dificuldade de você ter coisas às vezes limitadas. Eu poderia estar usando, por exemplo, a máquina do Polo, mas eu não ia conseguir gravar tão bem isso, né? A não ser que eu gravaria como os outros estilos, né? Fazendo algum código e tal. Então vou ver também se eu trago um pouco do Paulo aqui. E para que você não sabe, eu sou sergipano, moro em Tobias do Barreto. Apesar que eu não queria muito comentar sobre isso, mas não tenho vergonha de onde nasci, sou nordestino, mas tenho cabeça para tudo que está em volta, né? E como entusiasta da IA, eu comecei como entusiasta da IA, eu vou te dizer porque eu mudei um pouco do entusiasmo para esse lado de programação, que é uma das coisas que eu tenho uma paixão por querer criar um jogo também, um game. E o que a gente vê é que o ChatGPT, é a OpenAI, está lançando agora o GPT Agente, o Code Agente, se eu não me engano, da OpenAI. Tem um Grok e tem outros também. Aí parece que eu vou conseguir. Tava feio. Pronto. Então, o que a gente precisa para usar a inteligência artificial? Vamos lá. Qual aplicação você quer? Por exemplo, a gente deve saber muito bem o que a IA vai trazer e etc, né? Mas quais soluções você está querendo nesse momento? É ganhar dinheiro, mas você quer para a parte mais técnica de programação, você quer para automatização, vai precisar um pouco de programação, mas não de muitas coisas a qual a gente fala sobre isso, né? Então, cabra, deixa eu só pegar. Bora lá, gente, eu consegui abrir a IDE, ainda bem. Mas o que vocês vão ver apenas é só um print. Deixa eu ver se vai aqui. Print, né? Vamos colocar aqui. Vamos colocar o que, cara? Hello. Boa. Errei aqui. Hello world. Certo? Vou colocar print. Eu sou Antônio Carlos. Poderia falar sobre coisa? Vamos ver aqui, cara.
Creep Up, né? Que é de só para aparecer aqui nesse terminal capa. Caramba. Deixa eu ver aqui, viu? Início também de explicar sobre o porquê. Para programação, para você ter algo mais ligeiro, você poder abrir várias abas. O 8 de RAM é muito bom, entendeu? Por exemplo, eu não posso abrir muitas abas no navegador, porque ele já consome 1 GB de RAM, não entende? E cada guia, ela concentra nisso também, entendeu? Ela também consome. Faz um tempo que eu não coisa aqui. Então, você vê que também tem a hashtag 01, né? Que eu tava fazendo um negócio lá, aprendendo a mexer um pouquinho e tal. Em alguns comandos. Eu esqueci muita coisa, então vou ter que refazer o curso de programação também. Por isso que eu sempre bato na tecla sobre prática, entendeu? Porque quem não esquece, eu tô vendo que tem realmente alguns probleminhas por aqui. Então é o seguinte. Man, não sei se isso aqui tá certo. Vou ter que dar uma olhada no lado de cá. Bem, na verdade, se você quiser também fazer na sua máquina, você faz isso e você consegue, porque a minha travou aqui. Mas a gente consegue, né? Tem que reiniciar e fazer umas coisas, e como tá sem tempo, é isso. Muitas das coisas não vão ser cortadas, mas algumas vão ser. Para você trabalhar com inteligência artificial, você tem dois lados. Você pode usar as open source, tanto na sua máquina como na nuvem, né? Porque você precisa de uma máquina muito mais potente do que uma 16 de RAM com um i5, né? 12 não, 35, 20, se não me engano, né? De processador. Tem muita coisa na cabeça também, então esqueço. E também porque eu posso falar sobre o Bitcamp. Ontem eu tive a live que falou sobre o Tableau, né, que é muito usado na área de dados, de análise de dados, para criar dashboards. E a gente vê também que isso daí tudo precisa sempre do investimento. Até para o cara estudar precisa de um investimento. E realmente, né? Tem opções gratuitas? Tem opções gratuitas também para você poder treinar. E ter o 8, 16 GB de RAM, porque eu às vezes fico saindo um pouco. A questão de usar a inteligência artificial na sua própria máquina, é claro, você não precisa ter a conexão diretamente com a internet e você pode gerar na sua própria máquina, né? Existem muitos sistemas open source para isso. E esses sistemas open source são muito usados principalmente para a área que sabe programação, para quem vai fazer talvez algum aplicativo e etc. Ou você pode utilizar também APIs, né? A APIs é muito importante. Tive que tirar aqui da ideia. Então, essas questões técnicas também são necessárias para que tipo de automatização, para que tipo de coisa você quer usar a inteligência artificial. E voltando no padrão importante, é que se você quiser fazer automações, vendendo soluções com automações, o N8N, o Make, você também usa. Não precisa saber muita coisa sobre programação, mas é bom você aprender sobre lógica e sobre como é que funcionam essas ferramentas, né? De como funciona por trás disso. Há uma lógica por trás. Também sobre a questão se você quer criar um aplicativo. Existe o Vibe Code, né, que ficou muito conhecido e etc. Mas isso não é para quem quer criar algo realmente sólido. É mais para quem realmente quer usar ali, criar algum interface, etc. Porque realmente precisa de um conhecimento. A maioria que eu vejo de pessoas que fazem alguma coisa que tem um conhecimento. E essa área também de você saber conversar também com a máquina, a inteligência artificial, para ela dar os códigos que você quer e armar também, saber o prompt certo. É como disse, muitas das coisas que a gente faz um prompt e cola pode dar algumas alterações e alguma diferença, entendeu? Então existe uma inconsistência. Com certeza eles vão trabalhar muitos para que essas inconsistências não fiquem tão grande assim, mas dá tempo ao tempo. A inteligência artificial, Python, C, essas linguagens que eu vejo que está aderindo mais à parte de dados, à base de Python, essas são importantes você saber. Que nicho você quer seguir?
Vamos falar sobre empresas e profissões. Que profissão você vai seguir? Vai ser analista de dados? Vai ser full stack? Como você pode utilizar a inteligência artificial para isso? Ou você vai ser alguém que vai ser o desenvolvedor de chatbots, de sistemas utilizando automatização com inteligência artificial. E aí você vai usar muito o N8N, como fazer requisição de API, como usar API, quais as APIs, quais inteligências artificiais que temos hoje para se usar, quanto vai gastar, quantos tokens, parâmetros, etc., para que uso, cada uma tem um uso melhor para determinadas áreas. Você tem que fazer prompt. Então, o desenvolvedor de chatbots e aplicações de automatização, ele vai ter que saber sobre prompt engineering, né? E o que eu vejo hoje em dia é que até o próprio engineering, que era só uma profissão, né, que a própria IA falava ali, ficou algo como todos têm que conhecer. Ficou como se fosse uma habilidade, entendeu? Um conhecimento que todo mundo deve ter. Acabando de ser só sendo uma profissão para sendo uma habilidade que todos os profissionais tinham que ter. Tem que ter. A questão das áreas, você vai trabalhar em qual área? Desenvolvendo aplicações, para que área? Para setor administrativo, seja agricultura, agropecuária, seja, vamos dizer, logística, metalúrgica, financeira, né, bancária, que é o financeiro entra bancário, e etc e tal. Vai para rede social, vai para algum SaaS, né, um site que pode migrar inteligência artificial também. Vai ser para automatização de processos de várias empresas. Então, cada desses tipos de empresas vão precisar de o quê? Um analista de dados, um cientista de dados. Vai precisar de um full stack que saiba mexer com inteligência artificial e às vezes implementar isso no site, ou no próprio sistema da empresa. Nisso. Que a gente pode falar sobre conclusão. Bem, se você chegou até aqui, meus parabéns. Não esqueça de deixar o like, de se inscrever e de deixar o comentário. Eu sei que esse vídeo não ficou do jeito que eu queria, não é um jeito que todos vocês também queriam assistir, mas isso não é opinião, somente. São o que eu vejo no mercado, que eu já estudei, e eu vejo esses nuances como vou colocar como iniciante. Certo? Eu sou iniciante. Que Deus esteja nos abençoando nesse exato momento para que a gente consiga mais. E trabalhando também a minha comunicação. A questão sobre a programação é importante porque a maioria dessas profissões que eu acabei falando agora precisa saber a lógica de algoritmo de programação e precisa também saber um pouco sobre alguma linguagem de programação. Bem, é só isso hoje. Na verdade, é só um vídeo esclarecendo, tentando algo. Estou tentando de verdade mesmo. Ontem era para eu ter estudado um pouco mais sobre o MEI, que estava estudando um instante, mas eu vi que não dava para eu conseguir fazer uma automação e mostrar a vocês. Né? Não é desculpa, é que realmente acabei me atrapalhando. E fique com isso hoje, sobre tentativa, erro, acerto ou fracasso. E sucesso também. Ter sucesso na área vai da sua capacidade técnica de demonstrar que aquilo realmente é útil, sua comunicação e como tudo isso pode favorecer tanto o seu time como a empresa que você está ou vai entrar. Tem esse conhecimento também. E valeu!